Então, chegamos à segunda etapa dessa nossa atividade. Na primeira, falamos de triângulo, e lembrando a você que aí embaixo tem um botãozinho voltar, você pode voltar lá e mudar sua opção de resposta, caso você queira rever o vídeo também, tá bom? Mas aqui na etapa 2, nessa pergunta número 2, temos triângulos e quadriláteros, tá? Que ainda é a continuação de polígono. A gente vai estudar mais, vamos nos aprofundar sobre o assunto triângulo, o que é um triângulo, né? E depois o quadrilátero, tá? Triângulo é uma figura, né? Um polígono que possui 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 vértices e nenhuma diagonal. Presta atenção, nenhuma diagonal. Tá legal? Elementos de um triângulo, quer dizer, quais são os elementos que possuem lá? O triângulo possui os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Quer dizer, ele tem lado, ele tem ângulo interno, ó, ele tem lado, ele tem ângulo interno, ele tem ângulo externo, ele tem vértice. Ele só não tem diagonal, porque ele não tem como traçar diagonais. Diagonais é a ligação de uma extremidade à outra. Ele só tem 3, não é possível, tá legal? Então, os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são, então vamos lá, lados, né? Aqui, ó, lado, ó, o triângulo tem lado. Se eu prolongar essa base daqui, aí consigo fazer esse ângulo externo, tá? Ó, tem 3 lados. Vértice, que é o encontro de cada uma dessas, ó, o encontro de cada lado, ó. Aqui é um outro vértice, onde está a bolinha vermelha, tá? Onde está a bolinha vermelha é outro vértice, tá? Vamos ver agora um ângulo interno. O ângulo interno, né? Os ângulos são os ângulos que podem ser observados entre 2 lados adjacentes de um triângulo. Adjacente quer dizer, estão do mesmo lado, ó. Esse lado daqui, ó, ele encontra um outro lado, tem um ponto em comum, eles partem no ponto em comum. A mesma coisa esse vértice daqui, ó, prolonga-se para lá, prolonga-se para cá. A mesma coisa esse vértice aqui, né, no caso. E aí eles formam um ângulo interno, ó, tá? Adjacente, estão no mesmo lado. Adjacente significa ao lado, tá? Então, ó, interno, aqui também forma um ângulo interno e aqui forma um ângulo interno, tá bom? Ele parte do mesmo lado, né? Fecha de um lado, tá? Estão ao lado, não está no lado oposto, né? Tá bom? Estão do mesmo lado. E o externo, né? Conforme aqui na figura, são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Então, ó, no caso, ó, poderia ser adjacente por o lado, um ângulo externo poderia ser o prolongamento dessa reta e fazer uma adjacência com esse lado aqui, mas no caso aqui do exemplo, é um prolongamento dessa base, tá? E aí forma-se esse ângulo externo, ligando esse ladinho daqui com esse prolongamento, tá bom? É só uma questão de observação, tá, pessoal? Não se atenham a, eu não estou entendendo, não. Lembrando, não está entendendo, volta o vídeo, pausa, anota, desenha, faça isso tudo. Você tem que interagir. Se passar batido, você não vai entender. Tem que rever, ver, tá? Você que tem aquela dificuldade de compreender por falta de atenção, volta o vídeo, anota, tá bom? Então, vamos lá, bem tranquilo, ó. Ele só está definindo os nomezinhos de cada item que forma um triângulo, ó. Lado, vértice, ângulo interno, ângulo externo, explicando da onde que surgiu, da onde que surgem eles. Tá legal? Então, vamos lá. Classificação dos triângulos. Então, vamos lá. Os triângulos podem ser classificados com relação aos lados e aos ângulos. Tá bom? Os lados e os ângulos. Vamos lá. Primeira classificação em relação aos lados. Nós temos o escaleno. Escaleno é o triângulo que possui todos os lados diferentes, medidas diferentes. Esse lado daqui, essa linhazinha aqui, tem uma medida que é diferente dessa medida daqui. Por exemplo, aqui, vamos supor, mede 5 centímetros, aqui mede 10, aqui mede 8, entendeu? São 3 medidas diferentes, tá? Esse é o escaleno, tá bom? Temos agora o outro triângulo, o isósceles. O isósceles significa o seguinte, os 2 lados dele têm a mesma medida, a base é outra medida, é outro tamanho, medida é tamanho, tá? Então, ó,
esse cara daqui, esse lado daqui, tem o mesmo tamanho, a mesma medida dessa linha daqui. Essa linha tem a mesma medida dessa. E aqui é a base, não é outra medida. Vamos supor que aqui meça 20, tem a medida de 20 centímetros. Aqui também vai ter 20. E aqui não é 20, tá? Aqui pode ser 5. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos adiantar aqui e vamos para o último tipo de triângulo em relação aos lados, com relação aos lados. Equilátero, os três lados medem a mesma coisa. Se aqui mede 20, aqui também mede 20 e a base mede 20. Medidas diferentes, escaleno. Medir duas iguais e a base diferente, isósceles. E equilátero, as três iguais. Tá bom? Então, vamos lá, vamos completar, vamos treinar isso aí que a gente acabou de aprender. O triângulo que tem dois lados congruentes, quer dizer, congruente significa que tem a mesma medida, tá? Mesma medida e mesmo formato, tá? Mas no caso do triângulo, a mesma medida. Chama-se triângulo, ele é o triângulo, tem dois lados. A gente acabou de falar. Isósceles. É esse cara daqui, ó. O isósceles tem duas medidas iguais. Tá legal? Então, isósceles, perguntou duas isósceles. Três diferentes, escaleno. Três iguais, equilátero. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para outra perguntinha aqui. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados com a mesma medida, com medidas iguais, ó. Tem três lados com medidas iguais, ó. Equilátero, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha. Quando os três lados de um triângulo possuem medidas diferentes, dizemos que é um triângulo, é o primeiro que a gente viu, escaleno. Possui medidas diferentes, chamamos de escaleno. Repare aqui que esse lado daqui não tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse. Medida, tamanho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, em relação à classificação dos triângulos, com as medidas de seus ângulos. A gente viu em relação aos lados, vamos ver com relação aos ângulos. É bem tranquila, tá? A primeira é o acutângulo, triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus, quer dizer, ângulos agudos. Todo ângulo menor que 90 graus é chamado de agudo. Então, acutângulo, nome bonito para botar numa criança, né? Pelo amor de Deus, não ponha não, hein? Senão vai sofrer bullying. Tá? Então, aqui um exemplo, ó. Esse ângulo interno aqui mede 55,44 graus. 59,2, esse ângulo daqui, e esse daqui 65,36, tá bom? Esse é um acutângulo. Todas as medidas de ângulo interno, esse ângulo interno aqui, ó, são diferentes, tá? E são agudos, tá vendo? Menores que 90 graus, tá bom? Então, vamos lá. O mais importante são medidas de ângulos agudos. Temos mais o outro, triângulo retângulo. Esse é super importante, você vai ver diante, 8º ano, 9º ano, primeira série do ensino médio, tá bom? Você vai usar ele direto. Triângulo retângulo que possui um ângulo com medida igual a 90 graus, um ângulo reto. Mediu 90 graus, ele é reto. Reto porque ele forma esse L aqui, ó. O canto da parede da sua casa, quando encontra duas paredes, ele forma um ângulo reto. O chão da tua casa com a parede forma um ângulo de 90 graus. Formou um ângulo de 90 graus, é triângulo retângulo. Todos os ângulos agudos internos é o acutângulo. Tá? Vai gravando aí. Eu peço que você pause e anote isso. Qualquer coisa, leia o material, a orientação de estudos. Não é para você brincar, não. Leva a sério que você gabarita a minha atividade. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o último exemplo, que é o obtusângulo. Possui um ângulo, somente um, hein? Com medida superior a 90 graus. É um ângulo obtuso, quer dizer, maior que 90 graus. Por exemplo, aqui, ó, um ângulo só. Ó, maior que 90, obtusângulo. Se fosse 90, retângulo. Todos são menores que 90,
Aí é acutângulo, tá bom? Então, presta atenção, hein? Presta atenção nisso. Obtusângulo, um ângulo só, maior que 90 graus. Pausa aí e anota, hein? Pausa aí, anota, volta, porque agora é a tua vez. Agora é a pergunta. Vamos lá, bem tranquilo. A gente já viu a pergunta que eu vou fazer agora, você acabou de aprender, ó. Como é chamado o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ângulo reto? Lembra que eu falei? É um Ré. Ó, estou dando até dica. Ré, a resposta, você vai ver aí embaixo. Então, aperta o pause e marca a resposta correta, tá? Eu quero um ângulo de 90 graus. É o que você vai estudar sempre. Eu acabei de falar isso, tá bom?